Olá, boa tarde. E quanta gente estou vendo aí. Estamos aqui agora preparando para convidar a nossa ilustre convidada de hoje, né? Já já eu anuncio ela com todos os títulos, né? E muita honra. Que legal, quanta gente. Que bom a gente estar aqui. Não sei se a convidada Lu já entrou. E aí, Lu, se você já está aí, dê um sinalzinho aí, um joinha, pra gente saber. Quanta gente legal, hein? Maria Manuela, Barbosa, Gabi, Julie. Hoje é um dia mais que especial com essa convidada aí. Tentando. Tentar aqui mais uma vez. Aqui, isto. Vamos ver. Esperando a nossa convidada, né? Enquanto as pessoas estão entrando. Que legal. Boa tarde, Selma. Que bom a gente junto novamente. Nina, Tereza Barbosa Ramos. Adivinha de quem é legal? Oh, Lu entrou. Nossa convidada. Seja venha, chegue mais para a gente se divertir. Tá todo mundo querendo aprender com você, Lu. Oi, querido. Que legal. Saudade, né? Estamos no Saudade, tempo do muita. virtual, da gente se amar, se abraçar através É, das no redes, mas virtual. do virtual. Mas isso já é muito bom, né, Lu? Ah, Se com não tivesse, certeza. né? Se a gente não tivesse, que massa, Lu, que bom que entrou. E aí eu queria saber do pessoal, tá todo mundo lhe cumprimentando aí, o fã-clube de Lu em É. peso Oi, aí, né? queridos. Que massa. Lu, o pessoal tá Oi. todo mundo ouvindo, o áudio tá legal, tanto de Lu quanto o meu tá chegando. Maroca, tá tudo ok? Tá beleza? Tá com som? Alguém tá sem som? Não? Tá beleza? Grande Moa. Ô, Ju. E que massa, que massa. Bom, então qualquer coisa vocês vão dando um sinal aí que hoje o negócio é para lá de especial, né? Hoje é compartilhada com essa pessoa que daqui a pouco eu vou te apresentar, viu, Lu? Segura aí, vá Sim. preparando aí para você entrar em campo, para a gente se divertir, que eu tenho certeza que vai ser uma live super do amor, do bem, do prazer e do crescimento, tá? Bom, então Ok. vamos aos informes. Eu queria então passar para vocês que assim como a gente está tendo hoje essa grande convidada, daqui a pouco apresenta, a gente vai ter outros já confirmados convidados, tá? Cada um com um tema mais interessante do que o outro, e aí à medida que a gente for afinando as agendas, eu vou passando para vocês. Mas sexta-feira à tarde a gente já tem uma próxima convidada e a partir de segunda a gente está soltando o card aí para divulgar, tá bom? Mas eu queria também reforçar que a gente vai continuar com a nossa construção de paredão, vocês vão continuar escolhendo temas, votando, botando os temas no paredão, viu, Lu? Ainda bem que não bota a gente no paredão, né? São os temas. E eu já estou bagunçando o coreto aqui. Viu? Então, no outro domingo, dia 24 de maio, eu vou fazer uma live com o tema transtorno afetivo bipolar, porque tem muita gente me cobrando, muita gente pedindo esse tema. E eu acho legal, Lu, que depois de depressão a gente vá para o transtorno afetivo bipolar. Sim. Tá? A Então, sequência tá paredão ótima. continua. E queria pedir, inclusive, às pessoas que já podem estar enviando suas sugestões aí na live dos próximos temas para a gente montar o paredão. Beleza? Recado dado.
Eu queria propor como aquecimento hoje, bem breve, né, para a gente aproveitar ao máximo nossa convidada, eu queria só resgatar o tema que a gente iniciou na semana passada, trazendo alguns dados, alguns que eu até esqueci, e não deu tempo de acrescentar no final. Mas quando a gente falou de suicídio, a relação com gênero, eu cheguei a falar que as mulheres tentam mais, 4 vezes mais do que os homens, mas efetivamente se morre mais homem por suicídio do que mulher. E isso se atribui até à própria expressão da violência no masculino ser mais efetivo, né? Também com essa questão do suicídio. A outra questão tem relação também com depressão, a apneia do sono, as pessoas que têm as paradas respiratórias enquanto dormem, tá? E o intestino também, se não funciona bem, pode bloquear por conta daquilo que a gente já conversou, que é uma grande fonte de serotonina, a flora intestinal. Então, o médico psiquiatra pode pedir exames, inclusive, do intestino, perguntar como é que está o seu cocô, mas perguntar também se você ronca e até passar aquele exame da sonoterapia. Tá legal? Isso tudo tem relação também possível com depressão. Mas aí, para aquecer, eu trouxe o primeiro e único estudo brasileiro sobre o efeito da pandemia na saúde mental. Eu achei bem legal a gente trazer hoje. É um estudo da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, coordenado pelo psicólogo Alberto Filgueiras, que é o coordenador, lá do Instituto de Psicologia, e eles fizeram de 20 de março a 20 de abril uma aplicação de um questionário com 200 perguntas a 1.460 pessoas em 23 estados. Resumindo, que se chegou à conclusão de que a ansiedade aumentou de 8,7% para 14,9%, o estresse aumentou de 6,9% para 9,7%, e a depressão, que está assustando mais, aumentou de 4,2% para 8%. Então, a depressão dobrou. Tá sinalizando uma grande preocupação com a depressão, porque, como a gente viu, tem uma relação, inclusive, muito íntima com o suicídio. Tá? E a OMS, inclusive, ela previa índices menores na pandemia. Por exemplo, ansiedade 7,9, que ficou bem abaixo do que foi encontrado na pesquisa. O estresse 8,5, que também ficou abaixo com relação, né, ao estresse pela OMS. E a OMS pregou a possibilidade de 3,9% de depressão. E a gente já bateu no 8%. Tá? Então, a gente está falando de um assunto sério, complexo. Beleza? Bom, então eu queria aqui agora fazer, né, a apresentação devida, já que todo mundo já entrou na live, eu estava só dando esse tempinho. E aí eu queria convidar essa pessoa que aceitou, né, esse desafio gostoso, que ela é especialista na abordagem cognitivo-comportamental, que a gente tem falado aqui. Ela é psicóloga clínica há 14 anos, trabalhando no espaço terapêutico com crianças, adolescentes, adultos e idosos. E aí eu vou acrescentar mais umas coisinhas na apresentação. Segundo o seu esposo, nosso grande amigo Moacir, ele disse que eu e Lúcia somos farinha do mesmo saco. Eu adorei isso, Lu. E vou derrubar mais ainda, se ela me permite. Eu queria aqui, ao vivo e ao cores, como diria o vizinho, tá, dizer que essa pessoa, além de querida, linda, uma pessoa iluminada, todo mundo tem o maior prazer de estar do lado dela. Eu queria dizer que, além de grande psicóloga, ela também é uma grande cantora. E eu estou declarando aqui para todo mundo o quanto eu sou seu fã, Lu, enquanto pessoa, enquanto ser Já estou humano, vermelha. enquanto psicóloga e enquanto cantora, tá? Acompanhe ela aí, porque no Instagram dela tem uns plazinhos dela. Então eu estou falando, gente, dessa pessoa querida, a nossa amiga e psicóloga, Lúcia Rocha. Lu, a palavra é sua.
Poxa, depois de tanto elogio, né? Eu acho que estou acabada de vergonha aqui. A ideia Sim, é essa. nós. Já consigo me constranger. Então, obrigada, Adriana. Adorei, viu, esse convite. Você sabe que eu fiquei preocupada e ansiosa um tempão, né? Conversamos sobre essa possibilidade da troca aqui na live. Mas eu sei que é enriquecedor. Eu espero conseguir responder perguntas, principalmente, que vierem aí no decorrer da nossa conversa, né? Mas tornar o papo agradável, que eu acho que é o objetivo principal das lives maravilhosas que você já vem trazendo para a gente, né? Obrigado. Nada, eu que lhe agradeço. Então, a gente pode começar primeiro, vou apresentar um pouquinho do que é a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, né? Você já veio falando isso no decorrer das lives, mas só para a gente tornar um pouquinho mais ambientado, para as pessoas entenderem como é o trabalho da cognitivo-comportamental no quadro da Mas, depressão, né? A TCC é uma abordagem que trabalha coparticipativamente, ou seja, paciente e terapeuta, eles têm uma ação conjunta. Então, não é apenas o paciente quem vai trazer o processo ativo, o psicólogo está em parceria nesse movimento de uma maneira ativa, né? Eu digo com questionamentos, com colocações, orientações, uma espécie de norteio, né? Norteando o processo terapêutico dentro da demanda que o paciente traz. Utilizamos técnicas de intervenção que às vezes tem, grande parte das técnicas tem uma extensão à semana do paciente, ou seja, a residência, ao trabalho, as atividades cotidianas que ele executa, e por isso que é importante trazer essa participação do paciente e do terapeuta como sendo uma coisa determinada, demarcada, vamos dizer assim, né? No caso da depressão, né, a gente tem um processo, a TCC ela iniciou a abordagem focando em quadro clínico de depressão. Né? É uma abordagem norte-americana e que teve a ênfase principal por este campo. Né? Então, a partir desse desenvolvimento das melhoras de pacientes com depressão, a abordagem foi se estendendo a outros quadros clínicos e hoje trabalha em parceria de mãos dadas com a psiquiatria. Eu acho que todas as abordagens psicológicas têm um acompanhamento, né, com o psiquiatra, se for necessário, mas a TCC tem sido utilizada hoje em dia como abordagem de mãos dadas, vamos dizer assim, né? Por conta do processo ativo, dos estudos, existe um entrelace aí, né? Como é que trabalha a TCC na depressão? Bom, eu vou falar da minha experiência clínica, que eu acho que seria mais a vivência seria mais rica para a conversa aqui, para o bate-papo, né? Eu normalmente recepciono o paciente com um abraço, independente de já conhecê-lo ou não, porque eu sei que a entrega do paciente a um processo psicoterápico é uma entrega de mãos abertas. Então, não pode haver, na verdade, uma barreira para que esse vínculo terapêutico seja efetivado, né? Para que ocorra, então, eu procuro sempre recepcionar o paciente abraçando, sentamos no processo normal de qualquer processo terapêutico e eu estabeleço um tempo, converso com o paciente, oriento, colocando para ele que, ou ela, que aquele processo de 5 sessões, habitualmente, seria o período necessário para conhecê-lo melhor, para diagnosticar, né, dentro das informações que ele traz, para aplicar, se for necessário, no caso da depressão, normalmente a gente tem a necessidade de aplicar inventários de depressão, que são instrumentos, né, para investigar melhor a quantidade, os sintomas, a qualidade, ou seja, a intensidade de cada sintoma dentro daquele quadro específico, já que cada pessoa, apesar de depressão ser uma doença que acomete muitas pessoas, mas cada indivíduo traz um quadro em particular dentro do que é o quadro clínico da depressão, né? Aí é que começa o processo.
né? Nessas 5 Inclusive, sessões. me permita, Sim, é chamado até de um trabalho artesanal, eu né? Porque acho. cada um é um no trabalho clínico, né? Com certeza, com certeza. E a história, apesar de muitos colegas meus, né? Eu sei que você participa da minha ideia também, Adriano, porque além de termos ideias semelhantes, ainda somos cancerianos, né? Tem gente mais amorosa, aí alguns vão dizer existem, Moacir é que está né? certo, né? Tudo faria no mesmo saco, né? Mas a gente se emociona, a gente participa, querendo ou não, essa questão da dissociação, do afastamento, da imparcialidade, pelo menos no meu caso, eu não vivencio 100%, tá? Eu choro com o paciente, eu sorrio com o paciente, me emociono quando tem as conquistas, que eu acho que isso é importante, até um feedback necessário para a gente fazer o paciente entender que ele está caminhando bem, né? Então, dando prosseguimento ao processo da terapia. Quando se estabelece um diagnóstico de depressão, a prioridade é vamos ver onde os gatilhos existem, quer dizer, quais os gatilhos que geraram este quadro clínico. Por que é importante identificar os gatilhos? Na TCC, a gente não trabalha o paciente para ele sair despreparado para enfrentar situações semelhantes ou sintomas que venham em recorrência. Porque acontece, a gente pode cuidar da depressão durante 6 meses, 1 ano, ela rescindir, né? E depois de 5 anos haver um outro episódio, uma outra situação que vai vir a gerar sintomas de depressão novamente. Então a TCC, ela trabalha preventivamente também. Além de ser um processo que eu não gosto de tratar como cura, mas um processo psicoeducativo, ou seja, existe o quadro clínico agora, vamos trabalhar esse quadro clínico para ele rescindir, e por isso eu não chamo cura, porque ele pode voltar por uma demanda ou outra qualquer, né? Então, este paciente vai sair da terapia cognitivo-comportamental instrumentalizado para que ele identifique previamente a chegada destes sintomas em outros momentos e para que ele esteja paramentado a evitar, a impedir que estes sintomas eles se consubstanciem, né? Eles se formalizem, eles retornem com força. Porque é muito comum pessoas que tiveram tanto transtornos de ansiedade, quaisquer espectros dentro do transtorno de ansiedade, como o transtorno depressivo, voltarem, né? Terem as reincidivas, né? Porque a vida da gente é feita de altos e baixos. É natural que a gente esteja preparado para enfrentar um desemprego, por exemplo, né? Se é que alguém está preparado para isso, mas não esteja preparado para enfrentar um término de um relacionamento, né? E aí toda aquela bagagem nossa, das nossas crenças centrais negativas, do nosso histórico de vida recai e pode gerar os sintomas da depressão novamente. Por isso eu digo que a gente não cura, a gente prepara o paciente para enfrentar possíveis eventos futuros que vão ocorrer, faz parte da vida, né? Por favor, viu? Se você quiser Muito legal, interromper, não, estou adorando. Porque essa história do ressignificar mesmo, né? sim, A gente está na vida, né? A vida real, ela tem seus percalços, seus altos e baixos, né? E todos nós temos que desenvolver novos estilos de enfrentamento, né? Novas formas de lidar com as adversidades, né? E temos toda sim, uma vida para aprender, e isso tá para todos, né? Mas com legal, vamos certeza. nessa. Então, né, continuando. Uma vez estabelecido o quadro, diagnosticado o quadro de depressão em qualquer variação, quer dizer, leve, moderado ou grave, é solicitado ao paciente uma sessão para o retorno. Este retorno consiste em passar ao paciente o que o psicólogo identificou como principais fatores geradores da depressão, né? É, a informação do que é a depressão de acordo com o nível que ele está apresentando. E aí, como é, Lúcia, que a gente vai saber o nível? Como é que vocês sabem o nível? Os inventários de psicologia, os inventários de depressão, eles existem justamente para a gente ter essa gradação mais palpável, né? Então, o inventário de Beck, que é o mais utilizado na TCC,
ele vai trazer uma série de sintomas e comportamentos onde esta pessoa vai estar identificando no gradual, dentre ausente a extremamente existente, né? Repetitivo, que são as variações. Dentro da somatória desses números que são colocados, você fez uma atividade na última live, onde as pessoas somavam quantos sintomas se identificavam ali. O inventário de psicologia, o inventário de Beck, né, de depressão, ele é basicamente assim também. Então, a depender da somatória, a gente vai identificar se é leve, moderado ou grave. Uma vez identificado, a gente vai montar o processo terapêutico por sessões. Por isso, a coparticipação do psicólogo no processo do paciente. É estabelecido, por exemplo, olha, na próxima sessão nós vamos trabalhar os sintomas que estão prevalecendo, com maior ênfase, para poder dar um alívio ao que você está vivendo, né? Então, aquela sessão posterior, que normalmente é semana posterior, né? Alguns pacientes não precisam ter diariamente o acompanhamento psicoterápico, ou, eu digo no set terapêutico, dentro da sala da terapia, né? E essa atividade, esse monitoramento, essa próxima sessão, ela vai servir de base para que este paciente perceba como ele vai gerenciar a semana dele, como ele vai identificar os fatores de melhora dele, né? A gradativa melhora que já ocorre normalmente com o mês, né? E vai estar também aprendendo a monitorar a intensidade dos sintomas que ele vem apresentando. De novo, eu sempre gosto de salientar que acolher o paciente com um abraço, com um sorriso, é sempre bom e importante, porque você está participando da vida desta pessoa, né? E querendo ou não, você está também trazendo um pouco do humano ali. Ninguém chega à terapia somente querendo desabafar. Às vezes a gente está querendo um abraço amigo, ou ver que o outro compartilha das mesmas emoções que a gente está vivendo ali, e às vezes apenas uma palavra amiga, né, Adriano? Terapeuta não é amigo, não estou dizendo que seja esse o lugar que nós devemos estar, né? Mas no momento em que você divide sua história, você acaba criando um laço, né? Ainda que seja terapêutico, mas é um laço. E o terapeuta, no meu olhar, tem uma responsabilidade muito grande com essa forma de lidar, com essa reciprocidade, no mínimo, né, com relação ao paciente. Bom, estabelecidas as sessões posteriores de como vão ser tratadas, é também possível que a gente comece a fazer o paciente entender o que é o quadro clínico e que ele é capaz de sair do quadro clínico apenas mediado pela terapia e, em alguns momentos, alguns momentos tem a necessidade da intervenção medicamentosa, que aí a gente já faz um encaminhamento para o psiquiatra, que na verdade, no meu olhar, é o profissional mais habilitado. Algumas pessoas perguntam para mim, Lúcia, pode ser minha ginecologista, né? Pode ser meu neurologista? Pode, é médico, ele passou por um curso também de medicina, ele está habilitado a questão da administração das medicações, mas o psiquiatra, ele teve uma especialização voltada para saúde mental, né? Então, é importante a gente buscar sempre aqueles que têm um viés especializado para o problema. Algumas pessoas me perguntam, Lúcia, tem muitos tipos de depressão, como é que eu identifico se alguém que está ao meu lado está com depressão ou não? Bom, o primeiro passo é você observar o comportamento daquele indivíduo e o seu próprio comportamento, né? Por exemplo, existem sintomas que caracterizam. O Código Internacional de Doenças, o CID, na 10ª edição, né, o CID-10, ele elenca uma relação de 13 sintomas que caracterizam o quadro clínico da depressão. O quadro clínico, eu digo, da depressão de uma forma geral. Eu não estou especificando se é distimia, se é uma depressão psicótica, se é uma depressão leve ou moderada, certo? Se é um quadro de bipolaridade, que não é a depressão, apesar de fazer parte do transtorno de humor, né? E Adriano vai retratar isso posteriormente de uma forma brilhante, com certeza, né? Mas a gente pode começar a analisar quais são os sintomas que normalmente
incidem para um quadro depressivo. Humor triste, humor ansioso, ou seja, aquela pessoa que está se percebendo mais agitada nas pequenas coisas, que está se percebendo num acordar mais agitado, mais ansioso, ou aquele vazio persistente. Poxa, eu faço tanta coisa e não estou me sentindo realizada, tem algo que não está me satisfazendo. Lúcia, a satisfação qualquer pessoa pode passar por um momento de insatisfação. O problema é que a insatisfação que eu coloco, o vazio persistente que eu coloco, que remete ao quadro clínico da depressão, é aquele contínuo. É uma insatisfação tamanho que impede a gente de se ver identificado com aquilo que a gente faz, pertencendo à vida que a gente tem. É como se tirassem o prazer daquilo que a gente normalmente executa, né? Então pense aí, você está feliz porque você conseguiu uma promoção no trabalho, você assume este cargo e chegando lá você não se sente satisfeito. Você diz, poxa, lutei tanto para chegar aqui, não era isso mesmo. Não estou vendo, não estou me identificando, não estou conseguindo me ver participando disso aqui de fato. Né? É por aí essa questão do vazio persistente que eu coloco. Outro sintoma é o de desesperança. É muito comum na depressão pessoas terem a desesperança, vivenciarem sensações de luto. O luto que a gente coloca não é a perda de um ente querido. A gente está remetendo aqui a perda de uma forma geral. Pode ser perda de um emprego, perda de algo que você desejava muito, né? Algo que o luto pode ser somente uma passagem. A psicologia trata muito o luto assim, como uma transição, um momento de transição, de reorganização de ideias, de vivências, Por né? exemplo, Lu, Ou sim, tem um luto bem interessante, só para sim, acrescentar, que a gente não se dá conta e não entende por que que o adolescente, né, chega nessa fase tão rebelde. É um grande luto a saída da infância. Quer coisa mais exatamente. gostosa do que ser criança, né? E É, aí a é, saída da infância é um primeiro, talvez, grande luto na vida da gente, né? e um dos mais importantes, né, Adriano? Quando a gente executa direitinho essa passagem, a gente consegue administrar uma fase adulta menos conturbada, porque conturbada vai ser, a vida é isso, é conturbação também, e é prazer, né? Não pode ser Sim. só o negativo, tem coisas Eu boas, né? tá chegando aquilo, umas Hum, perguntas. Aí eu queria ver com você, porque eu sei que a ideia é essa da gente bater papo com todo mundo que sim, está, né? Nós estamos todos juntos. Uma pergunta até você já respondeu, que é do Gustavo, né? Como saber que uma pessoa está com depressão? Então, com base, né, no que a gente já vem falando da live passada, e hoje isso, dos você retomou os sintomas. principais sintomas no tempo mínimo de 2 semanas, persistentes, né? Sintomas, a Isso, gente já pode configurar, mas isso, precisa, só reforçando, que isso seja bem acompanhado e investigado, porque possa ser que a depressão não se encerre em si, né? Ela pode estar exato. como sintoma de um outro quadro, né? Enfim, Exato, uma comorbidade ou uma subjacente, né? comorbidade, Isso. exatamente. Ah, tem mais duas pessoas, Lu, que aí eu queria te passar. Pode ser agora? Como é que você Pode, deixa eu só dar uma concluir? resposta, só concluir com relação a Gustavo. Aliás, Gustavo, Isso. obrigada, você vem, né, sempre mandando mensagens queridas para mim, viu? Muito obrigada. Então, Gustavo, a gente começa para identificar se alguém está com depressão, verificando, identificando os sintomas. Claro que eu não listei os 13 aqui, a gente só falou de dois, né? Mas existe uma lista de 13 sintomas que normalmente são percebidos. Claro que a depressão em um adulto é diferente do quadro sindrômico, do quadro apresentado em crianças e adolescentes e em idosos. Tá? É importante deixar isso muito claro, porque a vivência da criança é diferente de um adulto, né? Então a expressividade das emoções também é diferente, certo? A gente está tratando dentro do processo do trabalho para o paciente com depressão com um tripé, né? A percepção que ele tem sobre ele, a percepção que ele tem do mundo e do que ele acha que o mundo tem sobre ele e a noção de futuro.
Porque o deprimido ele fica muito preso ao passado. No caso da criança, o passado ainda é construído, né? Está sendo construído. É um presente contínuo. Então, no caso de uma criança, a depressão vem sobre forma de irritabilidade, afastamento social, inibição do meio social. Normalmente, e meio social eu estou colocando aqui família também, não é só colégio, escola, amiguinhos, né? É a família também. Não querer mais participar, por exemplo, dos núcleos sociais familiares, se isolar mais no quarto, ficar muito nas atividades eletrônicas, jogos e por aí vai, né? No caso do adolescente, a gente tem a irritabilidade, assim, a impaciência, a intolerância. E aí é complicado porque o próprio adolescente, ele já traz na sua carga de vivência ali da época da transição, né, do bendito luto necessário, os próprios sintomas que são caracterizados como da adolescência. Então, a gente tem uma mescla e é mais difícil de identificar justamente porque normalmente quem percebe primeiro? Normalmente, não estou dizendo que é sempre, porque normalmente são as pessoas mais próximas, né? Mas quando a família é este grupo mais próximo, que tem mais sintonia com essa criança que está deixando de ser criança, se tornando uma adolescente, ela vai perceber mudanças comportamentais que vão ser exacerbados. E às vezes, aí por isso que é confundido quando chega pai para mim, mãe. É a adolescência, está fazendo para chamar a atenção. Eu costumo dizer o seguinte: nunca ache que o seu filho, ou o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu amigo, ou o seu irmão, qualquer pessoa, o seu companheiro, a sua companheira, está fazendo aquilo para chamar a atenção, quando existe uma mudança mais abrangente dentro dos comportamentos que aquela pessoa está apresentando, né? Por exemplo, está fazendo birra porque o irmão está, no caso de uma criança ou de uma adolescente, porque o irmão está tendo mais atenção do que ele. Não, gente, isso é sintoma também. Se não for um sintoma de depressão, é um sintoma de que ele está pedindo ajuda. Olha, eu estou querendo que você olhe para mim, eu preciso agora, neste momento, que você olhe para mim. Não é para chamar a atenção propriamente, já o sendo, né? Mas é dizendo, eu estou aqui, preciso de uma ajuda, de um help, né? No caso do adulto, os sintomas vêm com uma ênfase muito alta. E normalmente a gente costuma dizer que se você verifica uma mudança na sua rotina, você tem uma rotina programada, e esta rotina programada está sofrendo intervenções de uma mudança, a partir de uma mudança comportamental sua, então a gente tem que começar a pensar. Está trazendo benefícios ou malefícios, né? Na tua vida social, que lembra que é um tripé, né? A percepção do outro sobre você e de você sobre o outro. Está trazendo uma distorção sua sobre você mesmo? Está te prejudicando no teu planejamento do amanhã? O futuro não precisa ser daqui a 5 anos. Pode ser para daqui a 1 hora. Já é futuro, né? Estou me prendendo muito ao passado, então a gente já pode começar a pensar em buscar ajuda, né? Perda de interesse, prazer pela vida, prazer pelas atividades que você corriqueiramente já fazia, executava. Eu, por exemplo, eu estava falando anteriormente com o Adriano. Eu adoro fazer tricô, sou uma iniciante, viu? Mas me dá muito prazer. Então, vou trazer um exemplo. Se no Fora caso o da minha tricô que a gente dinâmica... faz quando se encontra, né, Lu? Sim, muito. Que é sempre muito bom, né, Adriano? Sim. Mas se eu mudo o meu prazer naquele dado momento, eu começo a ver aquele tricô como sendo já não tão interessante para mim, pode ser porque eu não quero mais fazer o tricô? Pode, mas normalmente vai haver uma substituição daquela atividade que é prazerosa para mim hoje por outra. Não havendo essa substituição, a gente já começa a pensar, por que que aquilo ali já não era tão interessante? Por que aquilo já está me fazendo sentir irritada, impaciente, já está me deixando chateada, triste, sem ver objetivo naquela execução? Entende? E aí a gente já pode pensar em observar os próximos comportamentos que nós temos, né, durante nosso cotidiano, e se realmente parecer muito distoante do que é você no dia a dia antes, é importante buscar ajuda sim. Tá? Me demorei demais nessa resposta, né? Porque eu Não, quis não, a gente abranger. está aqui babando, aprendendo a cada letra. Lu, Oi, eu acho que mãe. até você já respondeu algumas perguntas que eu vi rolando aí.
viu? Sim, Inclusive, com relação se pode acontecer na infância, depressão, né? Você já isso. respondeu. Aí eu trago aqui a pergunta do Rony, que ele pergunta assim: existe depressão vinculada a uma situação específica, por exemplo, a quarentena? E aí ele traz alguns sintomas: Sim. falta de ar, insônia e tristeza. Quer responder essa? Hum. Sim, você quer responder? Não, fica à vontade. É porque me Então chamou a tá. atenção os sintomas, né? Sim, sim. Mas fica à vontade Tá para ok. responder. Rony, olha só, a pergunta é ótima, excelente, porque tem muita gente me trazendo isso também. Eu disponibilizo muito meu WhatsApp para os meus pacientes, né? E hoje eu estou fazendo mais atendimento online e tal, mas porque a gente não pode mais levar o paciente para a sala de terapia, né? O espaço físico. Mas esses sintomas são muito comuns. O que acontece? Durante a pandemia, durante este processo aí que a gente está vivendo, houve uma alteração da nossa rotina, né? Eu, por exemplo, era uma pessoa extremamente diurna, estou passando a ser noturna, né? Inverti. Algumas pessoas que estão conversando comigo, 3, 4 da manhã, vão estar tendo resposta minha, né? Com exceção dessa virada, que eu fiquei bem preparando para esta live de hoje. Mas a mudança da rotina faz a gente desenvolver outros processos, né? A tristeza, por exemplo, o que acontece? O sono é extremamente importante para a gente refazer todos os nossos processos neuronais. Todos. É revigorante, é o momento que nós administramos as informações que nós vivenciamos, né? A produção de serotonina, noradrenalina e todas aquelas substâncias necessárias para a sensação de bem-estar são feitos durante o processo do sono. Quando nós invertemos a noite pelo dia, por exemplo, nós estamos dando um novo significado, uma nova informação para o cérebro. Então, é dizendo que, olha, a claridade que eu tenho agora, nem todo mundo consegue escurecer como é o sono da noite, né? Escurecer o espaço para dormir. Então, você não tem 100% de ambiente preparado para aquele sono. Os sons que vêm de fora do nosso quarto, né? Conversas de vizinhos, o movimento da casa, tudo isso interfere. Então, aquele sono já não está sendo mais administrado da maneira apropriada. Não Isso é tão pode gerar. reparador, né, Lu? Exatamente. Então, o que, que pode gerar? Tanto uma ansiedade fora do normal, né? Uma ansiedade já é como um distúrbio, mesmo orgânico, quanto os sintomas do humor deprimido. E a E tristeza aí entra você aí. tocou no ponto que me saltou aos olhos, Lu. Porque Sim, quando se fala de falta de ar, insônia, que essa insônia ligada à falta de ar, eu vejo como insônia inicial, está muito ligada a um quadro sim, de ansiedade muito exacerbada, né? Porque tem um fiozinho que separa a depressão de uma crise de ansiedade com relação à sim, insônia. Na ansiedade, você tem uma insônia inicial, você custa pegar no sono, porque o processo não para de pensamento, né? exatamente. E isso pode estar tão exacerbado que essa sensação de falta de ar, que seria quase chegando para um processo de crise de pânico. E na depressão, a insônia se apresenta mais no final, terminal, como é chamada, porque a Isso, pessoa não custa a pegar no sono, mas algo vai fazer que essa serotonina se esgote, porque já é pouca, e ela vai isso. acordar ainda no meado final da madrugada, né? E aí só com a nova produção de serotonina com a luz do dia, aí que ela volta a dormir lá pelas 6 horas da manhã. Então me chamou a atenção na fala do Rony essa falta de ar com essa insônia, que Sim, que me leva muito para a questão da ansiedade, né? sim, sim. E também vamos colocar que a ansiedade também pode ser não somente um quadro clínico, mas um sintoma da depressão, né? Sim. A questão da falta de ar. Bom, é conhecido, é sabido na literatura que sintomas físicos também vêm como respostas a quadros clínicos psiquiátricos, né? De um âmbito mais tanto psicológico, eu quero dizer psiquiátrico, mas vamos abranger, das doenças mentais como um todo. A depressão e o transtorno de ansiedade são dois quadros clínicos que são muito acometidos e têm como respostas também as respostas orgânicas e físicas, né? A ansiedade pode gerar
dores estomacais, dores de cabeça, distúrbios intestinais e por aí vai, né? Dores físicas. Tem pessoas com depressão que, quando imaginam que vão ter que sair para fazer alguma coisa ou que têm alguma atividade a desenvolver, estão num nível tão pesado de descrença em si, de desesperança, né? De falta de sentido para aquilo que desenvolve no dia a dia, que já começa, hoje eu não estou bem, eu estou com um enjoo, eu estou com o estômago mexido, eu estou com uma dor de cabeça, meu corpo não está respondendo bem, a falta de ânimo, que já é um sintoma da própria depressão, exacerba tudo isso, né? Então, Uhum. assim, Inclusive, Lu, as pessoas tendem a entender depressão só como aquele quadro totalmente sem energia, isso prostrado não é numa bem cama, assim, né? Mas não é não, só assim. Inclusive, o não, grande risco para suicídio, segundo a estatística, está quando a pessoa tem energia e condição de elaborar um modus operandi, né? Então, exatamente, a gente pode estar, inclusive, prostrado numa cama, mas a ansiedade, o pensamento está ali, sempre nesse exato. sentido, né, do negativo, do Adriano, pesar. eu já tive experiências de pessoas na clínica que vinham com uma aparência de uma pessoa tranquila, sem trazer nada que aparentemente consubstanciasse o quadro da depressão. E no decorrer do discurso do paciente e da mudança, ou seja, este paciente já havia previamente observado a mudança de comportamento dele e outras pessoas já haviam colocado para ele que não estava mais como antes. No decorrer desse discurso, foi caindo a chave, né? Dando a grande iluminação. Olha, é uma possibilidade de um quadro depressivo. Vamos fazer a aplicação dos inventários, vamos fazer uma investigação mais aprimorada e ser de fato um quadro de depressão. É comum pessoas, por mais que a gente pense assim, não, o deprimido é aquele que vive chorando, triste na cama, não necessariamente. Pode ser uma pessoa que vai ao trabalho todos os dias, que é produtivo no trabalho, certo? Que chega em casa, executa toda a sua rotina, mas ao final da tarde, quando tudo mais já foi executado, começam a vir os pensamentos negativos, que dentro da TCC é o que a gente traz, aí já trazendo para o campo da psicologia cognitivo-comportamental, o pensamento negativo, que a gente chama de pensamento automático negativo, né? Ele é o grande ponto mais pesado, é aquilo que nós temos a trabalhar dentro do processo terapêutico. Porque todo pensamento, segundo a TCC, a gente tem essa crença, né? Que o pensamento move todo o resto. Se você consegue ter pensamentos positivos, teu pensamento positivo vai te trazer uma resposta comportamental favorável a você, né? Assim como emoções favoráveis também. Então, o que vai acontecer para uma pessoa que está dizendo para si mesmo o tempo todo que não é capaz de conseguir resolver um problema, ou que não tem como sair daquele problema? Esta pessoa vai estar afirmando para si mesmo negativamente uma ideia de incapacidade. E o que que faz quando a gente se frustra continuamente? A gente perde a credibilidade, tanto nos nossos atos, nas nossas possibilidades, quanto na possibilidade de mudanças, né? São Então, o dois pilares, pensamento. né? Exatamente. O A TCC pensamento. Sim, fale, querido. é isso. São dois pilares fortes na TCC. A reestruturação cognitiva, né, que a gente Isso, precisa identificar, avaliar e modificar esses pensamentos que são disfuncionais e que geram todas essas respostas que exato, está incomodando, que está atrapalhando, que exato. está transtornando de alguma forma o nosso dia a dia. E, para além da reestruturação cognitiva, a gente ainda tem o pilar da resolução dos problemas, que eu acho que é esse os Sim, exemplos que você está trazendo para a gente. Né? E aí, Lu, você me lembrou de uma pergunta do Ricardo. sim, O Ricardo traz, né, toda essa produção durante o dia. O Ricardo está no isolamento, está sozinho na casa dele e ele produz o dia inteiro. E quando chega de noite, cai aquela tristeza, ele se sente uma solidão, né? E aí ele está um pouco atento e está perguntando: e o que é isso? Isso pode ser o início de alguma coisa? pois Fica à então, vontade. sim. Olha, o que acontece? Se você está executando toda a sua rotina durante o dia,
Mas no fim da tarde, ao cessar tudo, vem um desânimo, uma falta de interesse nas outras coisas, uma sensação de vazio. A gente já pode pensar no início de uma depressão. Não necessariamente a depressão está implantada, gente. É importante ter uma noção de que o fato de você começar a apresentar alguns sintomas não necessariamente quer dizer que a depressão está implantada no seu modo de viver, né? Como um quadro clínico. Mas ele já está começando a se sedimentar, né? A depressão está começando a dar sinais de que ela quer se instalar. Aí é que vem o processo da terapia cognitivo-comportamental dando o suporte, tá? Eu quero salientar aqui, eu não estou desconstruindo nem desfazendo das outras abordagens, não. É como eu só trabalho com a TCC, eu tenho que falar da A TCC. gente bebe nas outras fontes também, né, Lu? Isso, com certeza. E quantas vezes, né? Afinal de contas, toda a psicologia, ela é útil, ela é importante e ela como é que eu vou dizer, válida, né? No caso de sentir este desânimo à noite, o que pode estar acontecendo? A gente precisa executar atividades físicas durante o dia. Essa atividade física ela vai nos ajudar a produzir endorfina, noradrenalina, serotonina, todas essas substâncias que você já falou na outra live, né? Que são importantíssimas e que nos ajudam a cansar, nos ajudam a sentir bem-estar. Por isso que tanta gente vai para a academia e diz, poxa, eu não consigo mais parar de fazer academia, porque é uma sensação real de bem-estar que traz a atividade física. Se você está executando atividades durante o dia que tem um enfoque muito maior numa produtividade, trabalho, arrumar casa, ou seja, não tem nada que remeta a um mínimo de prazer. Ah, Lúcia, meu trabalho é prazeroso, mas o seu trabalho não é um hobby, o seu trabalho é uma obrigação. Por mais prazerosa que seja a atividade profissional que você desenvolva, ainda assim o corpo, a mente, ou seja, o cérebro precisa entender que está entrando um prazer oriundo de substâncias mesmo, né? A coisa substâncias, eu digo, endorfina, adrenalina, né? Que vem através de algo mais prazeroso, mais leve, pequenas atividades que são mais leves. Pode-se dizer que a atividade física ajuda a produzir isso aí e vai trazer o cansaço noturno e vai trazer um bem-estar noturno, tá? É comum, Adriano, que pessoas tenham tanto no amanhecer, né, no despertar da manhã, quanto no fim da tarde, início da noite, um acentuado dos sintomas do quadro clínico da depressão. Porque quando a gente para, como foi dito agora há pouco aqui, é o pensamento que faz a gente mover as nossas emoções, é o pensamento que faz a gente mover os nossos comportamentos. Né? A gente pode chorar por alegria ou por tristeza, mas essa alegria e essa tristeza elas vão vir por uma lembrança boa ou ruim, por um pensamento bom ou ruim, por uma notícia boa ou ruim, ou seja, é E, é- sempre o pensamento. e à Né? noite, Lu, e à noite é a hora que a gente se confronta consigo mesmo, né? É a Exato, hora exato. das nossas dores, né? Das Isso. nossas cores, Das nossas avaliações e das nossas autoavaliações, né? avaliações. O que acontece? Nessa quarentena, muita gente que tinha um movimento noturno de socialização grande ou mediano, sair para ver os amigos, tomar uma cervejinha, ir para casa de alguém tomar um café, foi impedido de fazer isso. Né? O isolamento social nos coloca não é um enclausuramento, mas é como se fosse porque você tem limitações de socialização. Hoje a socialização é feita por vídeos, né? Você faz uma chamada de vídeo, tá falando, mas não tem o acolhimento do abraço, não tem o contato físico de tocar no braço, na perna de alguém, né? De saber visualizar um movimento com uma coisa mais física. Isso aí nos coloca também numa ideia de solidão. É uma mudança na rotina, mas também traz uma sensação de solidão. Então, pessoas que têm um movimento diurno grande em prol do trabalho, da produtividade profissional, eu digo, e chega à noite, que era onde normalmente se socializava e está perdendo essa socialização, está parando mais consigo mesmo, está se deparando consigo, né? E às vezes a gente não quer estar em contato com a gente, né? Às vezes a E gente assim, quer. Uhum. e é bacana que a gente faça uma distinção também
de solidão para solitude, né? Porque qual é Sim, a questão da solidão? É quando eu me deparo nessa situação que Lúcia está trazendo, mas com dor, com sofrimento, né? Então a solidão ela isso, traz essa carga emocional muito forte. A solitude não, é aquele momento onde eu aproveito que eu estou comigo mesmo para a construção, para crescimento e para o prazer, né? Enfim, de exato. diversas formas, né? Tem gente que Lu, tem gosta de mais, ficar sozinha. não é? É Hã? bom também, nem que seja no chuveiro É, cantando. sim. Ó, e tem uma pergunta aqui, Lu, de alguma forma você já até já falou um pouco, mas eu achei também, assim, a gente não vai ter condição de responder todas elas, mas eu vou encaminhar para você, tá? Para que você Certo. possa estar respondendo com o tempo. O maior Mas tem uma prazer. pergunta aqui de Dan, que diz: como não se isolar dentro de um isolamento social imposto? Eu achei Hum, bem bacana esse interessante questionamento. demais. Como Sim. não se isolar no isolamento? Pois é, o isolamento traz uma ideia de que a gente vai estar ausente de pessoas perto ou de coisas a fazer, né? E na verdade, Dan, não é assim. A gente pode criar eu chamo de rotina, mas uma dinâmica, certo? Que inclua pessoas. Para quem não tem pessoas no mesmo ambiente, ou seja, quem está em casa sozinho, obviamente que as videoconferências, as videochamadas vão ser ainda o instrumento mais propício. Mas a gente pode ler, criar atividades que nos deem prazer. Gente, é tão bacana quando você descobre alguma coisa que você diz assim: ah, tô a fim de deixar tudo para depois só para fazer isso aqui, sabe? Olha, minha Né? família tá todo mundo fazendo pão, Lu, agora. Todo mundo virou padeiro. Moacir também, viu? Tá bem? É Ele um barato. gosta, né? Inclusive, Lu, Descobri, assim, sim, é uma missão nossa, enquanto psicoterapeuta na clínica, de provocar esse movimento nas pessoas. Tirar a pessoa da sim, depressão, ela precisa ser deslocada, que eu brinco chamando de exato. acostamento. Pegou o acostamento e não saiu mais. Então a gente precisa passar uma segunda no câmbio e tirar essa pessoa do acostamento. E como é que a gente faz? É estimulando ela a buscar a rede social que eu Isso. digo para além dessas redes que a gente, nesse momento, só dispõe delas. Mas é buscar as pessoas, fazer contato, né? Fazer atividade, se movimentar, como o Lu já Sim, explicou tão bem. Mas, de alguma forma, tirar a pessoa dessa letargia, né? Que é um quadro isso. bem comum. A gente vai falar de letargia, mas não a letargia que o bipolar apresenta no processo de depressão, né? Porque aí, nesse caso da letargia do bipolar na depressão, o medicamento é que é o grande instrumento para a saída desse quadro, né? Dessa situação. A gente chama letargia na depressão que não da bipolaridade, o estado de imobilidade, de falta de vontade de fazer as coisas, de desprazer ao executar algo, né? Da negação da atividade, poxa, eu vou ter que sair para poder fazer café. Ah, que chato. Não, a gente vai De uma sair para fazer café. imobilidade, né, Lu? Isso, imobiliza mesmo. E o primeiro passo é o quê? Criar pequenas atividades a serem executadas e que deem uma resposta imediata de prazer e de compensação, tá? Por exemplo, tenho que sair de casa para poder pegar meu filho no colégio, mas eu estou tão mal, eu não estou aguentando nem pensar em fazer isso. Sair da cama para mim é pesaroso. Tá, então vamos primeiro começar para traçar um trajeto, um processo até a saída para pegar o seu filho, né? Quer dizer, o que é? Eu vou primeiro ouvir uma música que eu gosto, né? Vou colocar aquela música para ouvir, vou sentir o prazer que aquela música me traz. Ah, eu vou comer alguma coisa doce, porque eu gosto, porque me dá energia. A gente tem esse mito que não é bem um mito. Realmente o açúcar nos deixa mais animados, né? Libera substâncias prazerosas. Mas o problema do mito que eu digo é o excesso. A gente acha que sempre precisa do açúcar para poder ficar bem. E não é isso. Mas esses pequenos prazeres, eles nos remetem à satisfação. E remetendo à satisfação, você vai ter recompensas curtas. Essas recompensas curtas, elas vão nos dar força para que nós consigamos chegar à reta final, que no caso do exemplo que eu citei é sair de casa para pegar o filho. E chegando lá, Inclusive, o que seria? Né?
inclusive, é uma Diga. prática nossa, está fazendo com que o paciente sempre perceba Isso, essas coisas, assim, quantos isso, ganhos ele tem na vida, no dia a dia, olha quanta coisa bacana, positiva ele é capaz, ele produziu, né? Então a gente está sempre levando a pessoa de volta para esse foco, porque a característica muito marcante da pessoa em depressão é que está sempre para baixo, sempre em isso, desvalor, né? Ou exato. eu não consigo, eu não faço nada que preste, nada tá bom, eu não vou chegar a lugar nenhum. E aí a gente vai nesse trabalho de formiguinha, né, mostrando, ó, quanta coisa bacana você sabe fazer, olha isso que você já conquistou. A gente vai devolvendo as cores para a vida dessa pessoa que por alguma razão ficou meio opaca, né? Sim, sim, por algum gatilho, né? Por algum Adriano, só para gatilho. finalizar a resposta para Dan, Sim, o isolamento, Dan, que a gente coloca, se isolar dentro do isolamento, olha, a própria frase já responde. Você está executando uma ideia de se afastar dentro de um processo que não necessariamente significa solidão ou um isolamento de fato, né? Por exemplo, as pessoas estão em casa. No caso de você ter familiares com você em casa, não estou falando de quem mora só, mas quem tem os familiares, saia do seu quarto. Não fique o tempo todo lá. Ah, eu gosto de ler isolado, tá? Faça o seu tempo de leitura, programe o tempo de leitura, mas execute também, dedique um pouco deste tempo para estar com as pessoas que estão naquele ambiente, né? O isolamento e o afastamento não está sendo feito para quem tem familiares em casa, não tem essa coisa de ficar a 2 metros de distância, a gente está convivendo ali. Então, a possibilidade de se pegar o Covid é igual para todos, independente de você estar a 1,5 metro ou ao lado abraçando, né? Esse isolamento de fato é feito, está sendo orientado da porta da rua para fora de casa. Se em casa você tem pessoas que convivem com você, procure estar uma horinha do dia, não é tanto uma hora, com aquela pessoa ou aquelas pessoas compartilhando, rindo, brincando, puxando assuntos que são prazerosos, porque também não adianta você estar num ambiente familiar ou com amigos que você convive, né? No caso de pessoas que dividem um apartamento, por exemplo, uma casa, não adianta você estar ali só chamando a atenção, brigando, identificando apenas os aspectos negativos daquela convivência, porque você vai estar executando o que a gente chama de pensamento negativo, né? E trazendo para aquilo ali a resposta de que é desprazer estar com você. Entende? perfeito, Só para perfeito. responder. Muito bom, perfeito. Assim, como a gente está chegando no final, né? Oh, E eu queria só lembrar as perguntas que chegaram, eu vou te encaminhá-lo, né? Que eu sei que sim. você é igual a mim, faz dentro do mesmo saco, você faz questão, né, de Faço sim. responder e de E dar vou essa responder com muito atenção no que carinho. você faz tão bem, né? Então, já que Oh, a gente está se encerrando, infelizmente, do final da live, né? Da nossa horinha, então eu queria te agradecer muitíssimo pela oh, alegria, o prazer, pela honra de tê-la aqui com a gente, essas pessoas que estão vindo sempre aqui, né, na live e que constroem esse momento de união, de uma força-tarefa, como eu brinco. E aí eu queria, Lu, que você deixasse, né, sua fala aí e deixasse principalmente seus contatos profissionais sim. também, tá? Tá ok. Palavra é sua. Ok. Quero agradecer a você. Para mim foi uma honra. Vou lhe dizer que estava apreensiva, porque minha primeira live, né? Afinal de contas. Mas E foi a primeira tão minha gostosa. compartilhada. Eu não posso Oh, perder para você em nada. mas foi muito bom, Adriana, adorei, viu? Sinto não ter respondido a todas as perguntas que foram colocadas, mas pode ter certeza, Adriano vai encaminhar para mim e eu vou responder com o maior